A hora que eu ligo esta bendita câmera aí, ó, só escuta. Do nada. Do nada. Oi, abençoados, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhoso. Nós estamos aqui para fazer um vídeo muito especial, falando sobre um assunto muito importante, principalmente para nós jovens cristãos. Sobre o quanto é importante a gente ser fiel a Deus, mesmo na nossa juventude, mesmo em meio a tantas oportunidades que o mundo nos dá de nos afastar de Deus. Então, exemplo de fidelidade na Bíblia, e você conhece muito bem, que é sobre Daniel. Mas aqui a gente não vai falar na história dele lá na Cova dos Leões, a gente vai entrar em outro assunto, ok? A grande marca, assim, a grande exemplo na vida de Daniel foi a sua integridade, foi a sua fidelidade a Deus. Em não deixar com que o mundo fizesse com que ele se afastasse de Deus. Eu não sei se você sabe a história de Daniel. Ele é parte de um grupo de escravos que a Babilônia tinha prendido na época, mas só porque como eles eram muito belos, muito inteligentes, então eles foram contratados pelo palácio da Babilônia para poder trabalhar nos palácios. Era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tem aquela historinha lá da fornalha. Mas só que Daniel não estava na fornalha, é outra história, ok? Mas então eles não se misturavam com as pessoas, com os pecados dessas pessoas. Eles conviviam com as pessoas da Babilônia e tal, mas só que eles não se misturavam com os pecados deles. A Bíblia diz que eles não participavam do banquete que tinha carnes e que tinha muito vinho, muita bebida forte, tinha muita comida, e eles não comiam, eles não participavam desses manjares. Eles comiam só frutas e verduras. Então este exemplo, não só na parte culinária, mas na parte espiritual a gente pode receber como exemplo isso, que é, apesar das pessoas todas estarem fazendo isso, eu não sou obrigado a fazer isso. Não é porque eu estou no meio deles que eu sou obrigado a fazer o que eles fazem. A sua obediência, tanto dele quanto de Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes lindos, se você quiser botar nos seus filhos, fiquem à vontade. E por causa da fidelidade deles, da integridade deles a Deus, Deus salvou eles da morte. Primeiro foi Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram salvos lá da fornalha. E outro foi Daniel na Cova dos Leões. Então Deus salvou eles da morte. E Deus pode nos salvar da morte espiritual e da morte física, muitas das vezes, por a nossa fidelidade. O que me chama a atenção é que eles não eram fiéis a Deus por receber nada em troca. Sabe, porque eles não sabiam que eles iam ser entregues à morte, os quatro. Eles eram fiéis porque eles amavam a Deus. A Bíblia diz que Daniel ele orava 4 vezes por dia, se não me engano eram 3 vezes. Me corrijam aí nos comentários. Então, eles eram muito íntimos de Deus, eles aprenderam a amar a Deus, eles aprenderam a obedecer a Deus em meio a tanto pecado, em meio a tantas oportunidades do mundo. Eles escolheram ser fiel a Deus. Tudo na nossa vida é questão de escolha. Escolha está com Jesus. Daniel demonstrou a sua fé quando ele decidiu adorar um Deus que não podia ser adorado na região local dele, que era a Babilônia. E a descendência dele fazia com que ele corresse risco lá, porque ele era da descendência de Abraão e ele fazia parte dos cristãos. Então ele não desistiu de adorar a Deus, o Deus de Israel, para adorar os deuses da Babilônia, adorar o próprio rei da Babilônia, como todo mundo conhece a história. Ele não negou a sua fé, ele não negou a sua crença, ele não negou o seu amor para com Deus, simplesmente para fugir da morte. E tem a história muito interessante que fala que a Bíblia diz que tinham sacerdotes, um pessoal lá importante lá da Babilônia, que eles não gostavam de Daniel, porque Daniel ele era muito proativo, Daniel era uma bênção no reino, e o rei amava muito Daniel. Então os caras lá importantes tentaram criar uma lei para que Daniel fosse morto, que eles não podiam adorar outro Deus além do rei da Babilônia, entendeu? Então todos os dias eles iam vigiar Daniel. Então, como eu acabei de dizer para vocês, tem um tempinho que eu disse para vocês que Daniel orava 3 vezes por dia, ou 4, não tô lembrado. Então eles chegaram pro rei e disseram: olha, a lei tal diz que não pode adorar a Deus, então está aqui, Daniel fez isso, então vamos matá-lo. E mesmo assim o rei, como não podia passar pela sua ordem, que ele era um rei, sua ordem era uma vergonha, porque era carimbado com o anel do rei. Então o rei foi obrigado pelo reino e pela realeza toda
a cumprir com o que ele tinha prometido e mandar com que Daniel fosse para a cova dos leões. Eu disse que eu não ia falar sobre a cova dos leões, mas eu vou acabar falando para mostrar a fidelidade dele. E ele pegou e foi para a cova dos leões, e lá Deus salvou ele da morte, através da fé dele e da fidelidade dele para com Deus. Ele não negou a sua fé, ele não deixou de crer em Deus apenas para agradar as pessoas. Ele não negou o Deus dele, a fé dele, para agradar o rei e os outros. Na cova dos leões, Deus abraçou Daniel com seu amor e com sua proteção, através da fidelidade que Daniel tinha e o amor que ele sentia por Deus, e impediu com que ele fosse morto pelos leões. Quando ele saiu de lá, as pessoas viram que ele não tinha sido tocado nem arranhado pelos leões. As pessoas ficaram maravilhadas, e foi a primeira coisa que as pessoas pensaram: foi o Deus dele que salvou ele. Deus contou com Daniel, com a fidelidade de Daniel. Será que ele pode contar com a minha e com a sua fidelidade? Vou falar até um pouco mais de perto. Quem sabe um dia o Senhor vai te usar para impactar uma geração através da sua fidelidade. Será se você está disposto para isso? Será se você é um Daniel? Ou será se você é um Pedro que vai negar Jesus? Então seja um Daniel da vida. Sabe, ame a Deus, esteja fiel a qualquer circunstância. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber as notificações quando eu lançar um vídeo novo. Me acompanhe nas redes sociais e que nós possamos estar juntos sempre. Saudações e até a próxima. Tchau!